Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje com mais um podcast, né? E hoje o nosso tema é sobre a portaria 1419, né, do Ministério do Trabalho, que fala sobre a questão, né, da inclusão das doenças psicossociais, no PGR. Assim, no PGR, como também uma responsabilidade da empresa trabalhar no assunto, né? E para falar sobre isso, nós estamos hoje aqui com o Luiz Fernando Nogueira e também com o Luiz Fabiano, né? O Luiz Fernando Nogueira, ele é psicólogo especialista em saúde do trabalhador, ele é coordenador do curso de psicologia da UNORTE, e o Luiz Fabiano, ele é especialista em segurança do trabalho e ergonomia e coordenador da Uniterp do curso de Técnico de Segurança do Trabalho. Sejam bem-vindos, né? É um prazer tê-los aqui, né? Além da amizade, grandes profissionais aqui da nossa cidade, da nossa região, e também, né, do Brasil, né? São dois especialistas de renome, e isso é importante e valoriza nosso episódio, o nosso canal aqui do 100% no Alvo. Antes de iniciar, pessoal, eu gostaria, né, de agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores, né? Primeiramente, a ALR Soluções de Engenharia, né, que trabalha com a parte de laudos, né, e trabalhos específicos com relação à segurança do trabalho e também no apoio, né, à consultoria às empresas, com relação também à implantação de procedimentos e normas do segmento de segurança do trabalho. Gostaria de agradecer o apoio da Franco Ambiental, que é especialista, né? A Franco Ambiental é especialista em trabalhos de gestão ambiental. Toda a documentação que a empresa precisa com relação à gestão ambiental, né? Não só programas de gestão ambiental, mas como documentos e também implantação de normas e também de certificação, a Franco Ambiental está apta para realizar essas atividades, né? Gostaria de agradecer também a Impacto Engenharia. Tá? A Impacto Engenharia, ela é especializada na questão de implantação de procedimentos, né? E também de normatização de produtividade. Envolveu produção, linha de produção, a Impacto Engenharia é especialista no assunto. Se você tem alguma questão na produtividade, né? Melhorar sua produtividade, melhorar a questão de gestão de produção, a Impacto Engenharia é a solução. Nós temos também a Macfil, né? A Macfil é a nossa parceira aí de máquinas e equipamentos para a construção civil. Atualmente está muito forte no segmento de plataforma elevatória. Se você precisa de uma plataforma elevatória ou de algum equipamento em máquinas para a construção civil, a Macfil está aí, né? É uma parceira e grande empresa aí no segmento de locação de máquinas para a construção civil e também de plataformas elevatórias. Um outro recado, pessoal, é com relação à questão, né, do engajamento do nosso canal, né? É importante você assistir, você compartilhar, você dar o seu like lá, comentar, sugerir algum tema específico que a gente pode trazer aqui para o canal, tá? Porque o canal é para isso, né? O canal é para levar atualidades, né? Levar conhecimentos e discutir ideias, tá? Então, nós estamos no canal do YouTube, nós temos as nossas redes sociais também, né? Instagram, tem o Facebook, tem o Spotify, a YouTube Music, né? Se quem quiser assistir e ouvir no carro, por exemplo, está lá. Então, né? Curta, compartilhe e siga o nosso canal, tá bom? Bom, vamos voltar para o episódio de hoje. Gostaria de falar agora com Luiz Fabiano e Luiz Fernando, né? A respeito, né, das questões da portaria 1419, porém eu gostaria, né, antes disso, entregar um presentinho para vocês, tá? Normalmente a gente entrega no final, mas hoje eu resolvi quebrar o protocolo, vou entregar no início, tá? Opa, muito é uma lembrança do nosso canal, tá? Pode abrir, né? Pode, deve abrir. E é uma coisa que vocês vão usar todos os dias, né?
É Ah, uma que coisa canequinha no linda. canal, né? Já vou deixar aqui já. Eu É. também. Aqui, ó. Antes da gente começar a abordar o assunto, pessoal, eu gostaria que o Luiz Fernando se apresentasse e, na sequência, o Luiz Fabiano também falasse um pouquinho a respeito, né? Não só do que faz, mas também alguma questão sobre o que nós vamos falar hoje aqui. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Douglas. Luiz, prazer em conhecê-lo. Então, eu estou aí há quase 30 anos no mercado, né, trabalhando com organizações, trabalhando com educação, e esse aspecto, né, diante principalmente da minha formação em psicologia, esse aspecto da saúde mental já vinha, né, mostrando a sua potencialidade. E principalmente as organizações, dentro de alguns problemas apresentados, apareciam problemas ligados à saúde mental, como depressão, como os transtornos de ansiedade. Só que depois, após a pandemia, isso piorou, né? Aumentou consideravelmente. Então, a chegada dessa NR, eu acredito que é o momento para as organizações repensarem os seus processos, deixando assim o ambiente mais humanizado e mais adequado para que os seus trabalhadores, seus colaboradores consigam entregar aqueles resultados esperados, né, pela organização. Então, eu acho que essa NR veio para somar. Sim. Luiz Fabiano? Tudo bem, gente? Eu sou o Luiz Fabiano, eu sou fisioterapeuta do trabalho, ergonomista, sou técnico de segurança do trabalho e me sinto muito honrado pelo convite, né, de participar do podcast. Acompanho, né, todas as gravações que são feitas aqui, né? E me sinto muito honrado, principalmente por falar desse tema que é um pouquinho complexo, né? Somos dois profissionais da saúde, né, falando sobre saúde mental, né, que agora virou um ícone da NR1. Por causa de 3 palavrinhas, se eu não me engano, são 3 itens da NR1, né, que complementaram ou implementaram o risco psicossocial relacionado ao trabalho dentro da NR. Então, acredito que vai ser um bate-papo bem proveitoso, né, a galera vai gostar, né, e vamos seguir em frente. Vamos lá. Bom, no caso, por exemplo, né, o que muda com a portaria, né, 1419 de 2024, né, em relação, por exemplo, sobre as principais, a gente até comentou aqui agora há pouco, as principais mudanças com relação ao lado humano, vamos dizer assim, das empresas. O que a portaria traz de mudança, vamos dizer, para essa questão? Bom, acho que uma coisa extremamente importante é que essa portaria traz a necessidade de aumentar o monitoramento, né, psicossocial das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Diante disso, a psicologia organizacional ela vem contribuindo e pode contribuir muito mais com isso. Por exemplo, se fala em monitoramento e acompanhamento, a psicologia traz testes psicológicos totalmente sérios e adequados para ajudar nesse monitoramento. Além disso, algumas ferramentas como levantamento de clima organizacional e outras, né, para até mesmo processo de avaliação de desempenho sério, consegue exatamente mapear e trazer situações benéficas ou não tão benéficas assim, que estão impactando não só a produtividade, mas a vida da pessoa, né? E a gente sabe que uma pessoa não estando bem emocionalmente, né, com a sua saúde mental, isso vai trazer problemas sérios, né, para a organização, no sentido de possibilidade de afastamento, possibilidade de erros, possibilidades de retrabalho. Então, esse é um ponto fundamental, essa questão de ampliar esse monitoramento. Certo. O Luiz Fabiano, com essas mudanças, né, como vai impactar, por exemplo, né, na questão da produtividade e na vida, né, no dia a dia da empresa, por exemplo? Eu acho que o primeiro momento, né, que a empresa tem que pensar é fazer o levantamento, né, o que tem
dentro do ambiente de trabalho, que está relacionado ao trabalho, que possa trazer mal ou fazer mal à saúde do trabalhador. Então, isso é parte importante, né? Estava conversando com o professor no off, né? Muita gente já faz isso, Douglas, né? Muita gente já tem isso, essa expertise de fazer. Só que depois de novembro, né? Final de agosto que saiu a portaria, parece que todo mundo virou especialista. Exatamente. Sendo que não é uma coisa nova, né? Isso já vem sendo mapeado, como o professor falou, há bastante tempo, né? A gente faz avaliações constantes no ambiente de trabalho e com os trabalhadores, no caso da psicologia, para entender o que está acontecendo na vida, né, particular do trabalhador, inclusive também na vida ocupacional dele, o que fatores dentro da empresa podem influenciar na saúde mental do trabalhador. Eu acho que isso é um grande boom, né? Sim. O professor citou depois da pandemia, né? Isso aumentou, né, severamente e tem se tornado uma preocupação. E essa preocupação, acredito eu, né, que fez com que o Ministério do Trabalho, né, a Comissão Tripartite, enfim, quem é responsável por isso, inseriu o psicossocial dentro do PGR, né? E essa inclusão dentro do PGR é nova. Isso não há dúvidas. Mas dentro da NR17, né, isso já vinha sendo feito, já vem sendo feito. NR17, né, fala de ergonomia é adequar o trabalho, o processo ao trabalhador, tanto nos meios físicos, psíquicos ou sociais, né? Então isso já vem sendo feito. Só que o boom teve porque entrou no PGR. Então, muitas empresas, de repente, vão ter que declarar um risco no PGR se ele não for solucionado, né? Se ele não for neutralizado, eliminado ou diminuído, né? Ele vai ter que entrar no PGR. Eu acho que isso vai ser um divisor de águas da segurança do trabalho quando a gente fala de saúde mental. Certo. Pegando um gancho, né, professor Luiz Fernando, qual que é a importância da avaliação psicológica no ambiente de trabalho, né, voltado ao papel da avaliação psicológica no contexto da nova portaria, como as empresas devem estruturar, né, as ações voltadas para a saúde mental e, por fim, os principais desafios e benefícios para os empregadores, né, e também os trabalhadores. Bom, vamos lá. Continuando, né, a colocação. Então, a avaliação psicológica, juntamente com ferramentas como diagnóstico organizacional e clima organizacional, ajudam a entender como está o clima da empresa, né, o clima. O que precisa ser feito e o que precisa manter. E o que precisa ainda melhorar. Muito bem. Aí que vem alguns desafios. Por quê? Porque quando a NR traz essas mudanças, a empresa precisa mudar a sua cultura. E para mudar a cultura, precisa implantar algumas políticas novas. Entende? Políticas baseadas na NR1. Abrindo um pouquinho já a NR5, que teve uma mudança há pouco tempo atrás, que foi incluída, né, não só a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, mas de assédio e qualquer tipo de violência. Então, o que eu percebo é que as empresas já começaram uma movimentação em relação a assédio. E uma dessas é exatamente criar políticas, canais de denúncia e uma série de programas de conscientização das pessoas, mas principalmente da liderança, de gestores. Por que é importante olhar muito para a liderança e gestores? Ponto número 1. Se a gente fala em gestão de pessoas, eu até brinco que o termo gestão de pessoas não é o mais adequado. A gente consegue fazer gestão de materiais, gestão financeira, mas de pessoas, inclusive o Kevin Renato, ele traz um livro chamado Gestão com Pessoas, né? Então, na verdade, a gestão precisa entender a necessidade do desenvolvimento da competência liderança, porque nós lideramos pessoas. Então, se a gestão tem essa criação de políticas, fortalecimento, que automaticamente vai fortalecer a cultura, e esses gestores realmente começarem a levar a importância da saúde mental, eles mudando, eles tendo uma liderança, né, autêntica, eu falo e faço
possivelmente essa cultura vai começar a se fortalecer. E aí, dentro dessa cultura, né, fortalecida, a segurança psicológica aumenta. Segurança psicológica, Douglas, Luiz, é aquela questão da pessoa não ter medo de falar, de se expor. Então, se ela não está bem, se alguma coisa, ou que ela está se sentindo sobrecarregada, ela vai e fala e não vai ser, por exemplo, repreendida por isso. Não vai ser qualquer outra situação de ameaça, ela não vai sofrer. Uma empresa que eu chamo de empresa inteligente, que cuida de pessoas, ela investe nesse tipo de situação, entendeu? Então, as pessoas podem falar, podem comentar, podem colocar o que estão sentindo, se estão se sentindo sobrecarregadas, que a empresa vai ouvir. E nesse papel todo, é extremamente importante o papel da área. Eu venho falando muito da psicologia organizacional, mas a área que mais é conhecida é a área de recursos humanos. Então, é a área de recursos humanos que atua forte. E essa parceria com recursos humanos, a segurança do trabalho, se torna agora, já eram, né, áreas parceiras, agora mais ainda. Então, Douglas, e você perguntou também a questão dos principais desafios, né? Um dos principais desafios que eu vejo é exatamente essa mudança de mentalidade da alta gestão, entende? De entender que investir em saúde mental não é custo, é investimento, é um investimento. É um investimento a curto, médio e longo prazo. Porque uma pessoa realmente que está bem, ela vai trabalhar bem, ela vai produzir melhor. Uma empresa que olha isso, desenvolve pessoas, promove esse desenvolvimento contínuo. E se tem essa abertura, toda vez que está bem, a pessoa vai falar, e toda vez que não está, ela vai falar. Então, fica fácil para as equipes de recursos humanos, de segurança do trabalho, ajudar, inclusive com parcerias com a rede psicossocial dos seus municípios, entende? E parcerias com profissionais também para fazer, por exemplo, um atendimento psicológico, entende? Então, são esses fatores aí que eu entendo, que eu enxergo que na verdade, essa NR vai trazer um impacto. E as empresas vão ter que se adequar a exatamente isso. E com relação aos benefícios que a nova portaria vai trazer para o trabalhador e para as empresas? Eu acho que são muitos, né? Ambiente mais saudável, um ambiente de trabalho adequado, um ambiente onde vai ter aquele relacionamento mais aberto entre colaboradores e gestão. Automaticamente, se existe isso, há uma grande possibilidade de um trabalho mais, mesmo com metas, porque as metas, objetivos não vão acabar, obviamente, haverá cobrança. Normalmente, só que dentro daquela situação que a pessoa vai conseguir atingir, porque a empresa vai dar subsídios, vai oferecer subsídios. Então, uma cultura positiva deve colocar e automaticamente uma pessoa feliz no ambiente de trabalho, ela vai produzir mais, inclusive, com todo esse incentivo, possivelmente ela vai buscar o seu próprio crescimento, investir na sua carreira, entendeu? Para sempre buscar mais, inclusive para melhorar a qualidade de vida lá da família, da sua família. Então, na verdade, tudo que a empresa faz em relação ao que está aqui na NR1, o trabalhador vai levar para casa, então vai replicar na casa. Então, o impacto disso é muito maior, os benefícios dessa NR1 serão muito, muito maiores do que apenas na organização, mas na comunidade e nas famílias também. Posso só complementar? Eu acredito que, professor, além de tudo que o senhor passou agora, um benefício, né, da empresa, embora esteja em quase todas as NRs, né, relacionadas ao tema, é escutar o trabalhador. Né? Em vários momentos das normas, a gente vê que é necessário escutar o trabalhador. É necessário ouvir o trabalhador. E, às vezes, muitas das vezes, isso não é feito. Então, acho que um grande benefício em relação ao psicossocial vai ser isso.
dar Sim. voz ao trabalhador, Isso. porque ele é o principal envolvido na atividade Sim, e várias vezes ele é o melhor, tem melhores soluções para aquele determinado problema que acontece. exatamente. Isso também, né? Vocês estão mais dentro das empresas, pode me, né, confirmar ou não. Vai melhorar também a questão, por exemplo, muito se fala hoje de falta de mão de obra, né, em reter Ah, pessoas. Isso vai fazer com que, né, um programa bem feito vai fazer com que a pessoa pense bem, muito bem antes de sair, porque lá ela, né, ela é valorizada na sua pessoa. É isso mesmo? é isso mesmo. Então, assim, ó, a empresa que cuida de pessoas, então, o cuidar de pessoas é olhar o todo, é uma visão integral. Então tá, eu vou olhar a saúde mental, mas eu vou olhar uma remuneração justa, eu vou olhar um plano de carreira, eu vou trazer alguns benefícios que a pessoa tem necessidade. Então, a somatória de tudo isso, mas e principalmente o ambiente, Douglas, um ambiente positivo, automaticamente retém talentos. As pessoas não querem sair, não querem deixar, não vão deixar a empresa. Eu conheço muitas empresas aqui na nossa região que tem pessoas que trabalham há 15, 20 anos e não tem rotatividade, enquanto outras há uma rotatividade absurda. Aí você vai, assim, verificar o porquê. Tem um monte de aspectos, como essa questão de não olhar para a pessoa, não cuidar realmente das pessoas e não ter uma estrutura ali organizacional adequada, de ambiente mesmo, né, que é bem a tua área, e aí automaticamente de benefícios, e a pessoa entra com todo o gás, de repente, mas eu não consigo crescer mais aqui? Não, então eu quero crescer. É do ser humano isso. A evolução, ela é esperada, não é? E automaticamente, quando se depara com situações assim, com empresas que só pensam nela, na pessoa jurídica e não na pessoa física, não vai gerar possibilidades de retenção, Douglas. Professor Luiz Fabiano, né? A visão da segurança do trabalho, né, na implementação da portaria, né? Como a segurança do trabalho pode contribuir para a saúde mental dos trabalhadores? Qual que é a importância da integração entre segurança ocupacional e saúde mental na prevenção de afastamentos? E também a aplicação de práticas das diretrizes da nova portaria no dia a dia das empresas, né? Eu acredito assim, Douglas, a portaria está aí, né, até 27 de maio, se eu não me engano, né? É 25, né? 5 de maio? Tem que Até ser. acho que até dia 23 ou 24 de maio as empresas têm que se Tem que se adaptar e depois adaptar. entra. Na verdade, ela vai entrar em vigor, se eu não me engano, dia 23 de maio dá numa sexta, 24, sabe, 25, dia 26 de maio, se eu não me engano. Então, acredito que o papel do SESMIT, né, falando de SESMIT, não de um profissional isolado ou outro, né, dentro da integralidade que o professor falou. Dentro do SESMIT, eu acho que o principal ponto, né, vai ser o levantamento. Chamar um gestor daqui, chamar um trabalhador dali, chamar a liderança aqui, para entender como é o processo e o que pode estar ocorrendo dentro daquele processo. Né? De repente você tem, o meu setor precisa de 10 trabalhadores, mas a empresa só quer colocar 5, né? Ou tem 2 afastados que têm problemas subsequentes em relação ao afastamento. Então, esse olhar geral da empresa, não só de setores, mas geral da empresa, porque se você precisa de 10 e a empresa só te dá 5, o problema não é no seu setor somente. Né? Acredito que a gestão da empresa precisa entender o que é necessário ali. E essa sobrecarga de trabalho, nesse caso, né, para esses 5 trabalhadores, pode desenvolver alguma coisa mais para frente. Isso você vai ver em relação ao clima organizacional, que o professor já falou, índice de afastamento, né? Conflitos interpessoais dentro daquele próprio setor. Né? Então, são situações que você consegue observar através de um questionário, de uma conversa, de uma reuniãozinha, né? O pessoal hoje gosta muito de reunião, mas eu acredito que às vezes as reuniões não têm um objetivo final, mas enfim. Então, nesse sentido, o SEBIT é muito importante. E dentro do próprio chão de fábrica mesmo, dentro onde o trabalho é realizado, o SESMIT pode contribuir muito nessa questão de levantamento. Se você vê que existe um risco evidente, o levantamento de risco te apontou que existe uma coisa ali grave, né, e é nítida, resolve. Né? Então, se precisa de 10, tem 5, e 5 são um afastamento
estão tendo afastamento subsequente, vamos aumentar o número de funcionários para ver se isso termina. É uma ação rápida e pontual. Você não precisa de outras ações em volta para resolver aquela questão. Eu acredito que seja nesse ponto. Então, o SESMIT é muito importante nesse caso. Porém, o SESMIT tem, a gente estava conversando fora, tem um limite. Né? A partir do momento que o SESMIT indica, aqui precisa de 10, mas a empresa só tem 5, acredito que esse seja o limite do SESMIT. Né? O SESMIT, eu vou brigar com o RH, porque o RH tem que contratar, o dono tem que ver isso. Não é assim. Né? Pegar no laço, né? Acredito que não Exatamente. seja esse o sentido, porque aí o risco do seguro social vai para o SESMIT. Exatamente. Né? Porque às vezes a comunicação é falha, né? O trabalhador não é ouvido, enfim. Então, o papel do SESMIT é importante nesse caso, o levantamento. A NR1 fala disso. Né? Fala primeiro o levantamento das questões, depois fala a identificação do risco. Então, se a gente detectar no levantamento que existe o risco, trata. Né? Se não conseguiu tratar ou as tratativas não foram suficientes, ele vai identificar e vai avaliar e graduar esse risco. Não é mais ou menos isso que a gente faz com agente químico, físico, biológico? Né? Biológico não, mas agente químico, físico. Uhum. Né? Não é isso que a gente faz, então é mais ou menos seguir o sentido. Né? A higiene ocupacional, né? Os pilares da higiene ocupacional falam disso. Antecipação, reconhecimento, monitoramento e controle. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Né? O SESMIT vai fazer. Mas a gente tem um limite. O limite qual é? É a partir do momento que aquilo não diz respeito ou a tratativa não é mais do SESMIT. É gestora, é liderança, enfim. Cabe ao SESMIT também treinar. Né? Acredito que um bom treinamento de liderança, de resiliência, de empatia, né, pode ajudar muito nesse sentido. Mas lembrando sempre que a gente precisa agir na fonte. Né? Agir na origem do problema quando ele está relacionado ao trabalho. Tratar o depois não é a gente. Tá? Aí já é outros profissionais, são outros profissionais. Mas o SESMIT tem um papel muito importante nisso. Eu acredito que seja interessante a empresa começar a investir no SESMIT, né, na formação de um SESMIT bom, de profissionais capacitados e habilitados para poder levar esse risco com maior eficiência. É sobre isso que eu ia falar agora, né? Por exemplo, algum tempo atrás, nos cursos de segurança do trabalho, né, tinha, eu não sei como que está hoje, né? Tinha alguns, vamos dizer assim, algumas competências para o assunto, para o tema, né? Eu não sei se isso se deixou ou se continua ainda, porque a gente tinha, por exemplo, módulos específicos, né, sobre essas competências, batia muito, tudo que a gente ia falar em sala de aula, por exemplo, né, sempre tinha alguma coisa relacionada ao assunto e, como eu falei, a gente tinha módulos e competências específicas para o assunto. Como que está hoje, né, vamos dizer assim, né? A gente, não estou fazendo propaganda não, tá? Mas a gente está tentando mudar a nossa grade curricular, né, para implantar essas disciplinas que têm a ver com comportamento. Né? Logicamente que não são profissionais do SESMIT que vão aplicar essa disciplina. Né? Eu faço um convite ao professor, se tiver um tempinho, a gente troca uma ideia em relação a isso. Legal. Opa, com certeza. Então, é o melhor. Eu sei. Então, assim, o grande problema que eu vejo para o SESMIT hoje em dia, Douglas, né, digo SESMIT objetivando o técnico de segurança do trabalho. O nosso curso é muito curto. Né? A gente só trabalha a disciplina técnica, competência técnica. Dificilmente a gente tem tempo para trabalhar o comportamento de um aluno. Né? E isso, né, principalmente agora, com essa mudança da NR1, é muito interessante a gente fazer isso. Né? A gente vem tentando mudar a grade já tem um tempinho. Então, acredito que dentro de pouco tempo, essas competências que você falou já vão estar inseridas no nosso curso. Tá? E acredito que quem ganha mais nisso é o aluno. Com certeza. Né? Quando você não treina, né? Mas adequa o comportamento de um aluno. Já sai com essa visão. Já né? sai com essa visão, já sai pronto para o mercado de trabalho com algo a mais. O que seria o algo a mais? É o comportamento. Né? É saber lidar com uma situação de estresse, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho. Quem da segurança do trabalho nunca teve que debater com um funcionário nervoso, né, por causa de uma situação que ele não concorda? Acho que o professor pode falar até melhor que isso. O profissional precisa ter, né, essa expertise, né, de lidar com o comportamento, porque hoje em dia é o que mais vai ser feito.
né? Inclusive o profissional técnico de segurança do trabalho, a gente sempre falava isso, a gente tem que gostar de lidar com pessoas, né? O principal, vamos dizer assim, a principal característica do técnico de segurança, se ele quiser ser bem-sucedido, é gostar de lidar com pessoas. Eu lembro, por que que eu perguntei isso? Eu lembro que lá nos planos de curso anteriores, anteriormente, né, falando, desde o primeiro dia até o último dia, a gente trabalhava isso, né, Luiz? Sempre, sempre. Ah, mas não está no plano de curso. Não, mas a gente dava um jeitinho. Não, está aqui, nesse parágrafo aqui está falando sobre isso. A gente pegava e colocava lá, entendeu? Então, quer dizer, eu acho muito importante. E veio, né? Tanto é que anos depois veio essa portaria para falar que realmente a gente estava no caminho certo, né? Na época. Exatamente. Eu queria, lá na psicologia, nós temos 2 disciplinas, uma é Fundamentos em Gestão de Pessoas e a outra é Psicologia Organizacional do Trabalho. A gente já leva exatamente as NRs. Nós colocamos, olha, a área de segurança do trabalho é sua parceira. E principalmente com a mudança da NR1, neste ano mesmo, nós já começamos a falar sobre isso no curso, entendeu? Pela importância. Entende, Douglas? Porque o profissional de psicologia ele vai ter várias áreas que ele vai atuar. E uma das áreas é organizacional, né? E saúde mental, saúde mental. Você citou muito o SESMIT e na NR traz essa integração mais ainda, né, do SESMIT com a área de recursos humanos. Então, não tem jeito, né? E a psicologia pode contribuir muito, né, para a saúde mental. E uma área também vai complementar a outra. Complementa. Não tem jeito. Uma coisa interessante também, né? A gente estava falando como as empresas podem se preparar. Na questão de boas práticas e estratégias para adaptação à nova norma, não sei se tem alguma empresa que vocês conhecem já tem essas boas práticas, exemplos delas, né, que investem em saúde mental, e também, né, sobre a importância a gente até comentou aqui agora há pouco, a importância do envolvimento da liderança nesse processo. Nós já temos empresas assim, que já estão fazendo esse tipo de trabalho que vocês, né? Existem algumas empresas que faz, Douglas, mas ainda é muito pouco, né? Costumo falar que você treinar é uma coisa, a pessoa pegar o treinamento e colocar em prática é uma coisa bem diferente, né? E essa questão envolve muito a liderança e a gestão da empresa, muito, porque qualquer mudança que vá ser implantada ou até vai ser proposta tem que envolver a liderança e a gestão, porque é o pessoal que está ali no carro-chefe, né? Eu estava, antes de vir para cá, eu estava lendo uma matéria sobre cargos de confiança, né? Que na CLT, né? É designado na CLT que existe esse cargo de confiança. E são os principais cargos que estão de frente para qualquer tipo de problema, seja de produção, seja de saúde mental. Então é preciso esse pessoal ter um entendimento do que eles precisam fazer, né? E esse entendimento que eles precisam ter e aplicar também serve para eles, né? Quantos cargos de confiança você vê aí que o cara trabalha 10, 12 horas por dia? Ou 24 horas, Ou 24 né? horas. Ligar direto, né? Que é essa questão que a OIT fala, né? Quando fala de risco psicossocial, de não conseguir separar o trabalho da vida pessoal. Acredito que hoje, com o celular, que está até lá no fundo, né? É uma questão que é evidente. É evidente, né? Então, qual seria a estratégia para isso? O meu amigo, você é líder, você é gestor. Mas depois de 5 horas, o trabalho acaba. Para você, eu não sei se acaba, mas para o seu liderado, o trabalho acaba. Acabou. Acabou, não adianta você mandar, amanhã você tem que fazer isso, hoje você deixou de fazer aquilo, nossa produção foi baixa, amanhã tem que aumentar. 5 horas, 5 horas. Se você, acredito que quando o cara é cargo de confiança, ele não tem um limite de hora, né, para trabalhar. Só que o liderado dele tem. Então você não pode ultrapassar esse limite da vida profissional, da vida pessoal, porque lá na frente, né, vai gerar alguma coisa, né? A gente tem que entender que cada pessoa lida com o risco de determinada forma. Acho que é a individualidade de cada um. Então, quando você passa o seu limite da vida pessoal e profissional comigo, por exemplo, pode ser que eu saiba levar. Mas com o Douglas não vai dormir. Por quê? Porque o cara mandou uma mensagem para ele dizendo que ele não produziu bem hoje, que amanhã ele vai ter que dobrar a produção
e vai ter que fazer um monte de coisa. Olha como isso afeta, né, o ambiente de trabalho, afetou o Douglas depois do expediente. Então, isso tem que ser respeitado e a gente tem que ficar de olho nisso daí. Acho que isso é uma coisa muito importante, né? Porque, assim, as pessoas têm a sua vida, né? Tem a vida profissional e a vida pessoal. E a gente vem de uma cultura, principalmente de gerações mais antigas. Eu sou da geração X, né? Então, a minha geração é um focar. Não, eu preciso realmente fazer. Não importa, às vezes, se a empresa está pedindo algo a mais, mas eu tenho aquele senso, né? Agora, se a gente pegar a geração Z, o que vai acontecer? Não vai fazer. Não vai. Você vai pressionar. Tem 2 pontos, né? Quando eu falo geração Z, eu estou falando assim, por quê? Ó? O Brasil é um dos países com maior índice número de ansiedade do mundo. Então, o Brasil, podemos falar que é um país ansioso. E aí nós sabemos que o processo de comunicação não é tão fácil assim. E quando não se sabe, principalmente gestão, liderança, né, fazer um comunicado, comunicar às suas equipes, dependendo do que aquela pessoa que é mais reativa àquela situação e precisa de detalhes, o nível de ansiedade vai subir. Então, imagina, numa sexta-feira, deu um recadinho desse, né? Oh, você deixou... O final de semana dessa pessoa acabou. Entende? Então, é um fortalecimento dos 2 lados, a gestão e fortalecer as pessoas, fortalecer realmente a questão de autoestima, a questão das pessoas entenderem que, não, beleza, é aqui, mas eu tenho que cuidar desse outro lado, que é da minha família, que é das minhas coisas, os momentos de lazer, e aí, automaticamente, comunicar isso para os seus líderes e a liderança entender isso. E em relação, né, aos cargos de confiança, é bem isso que você falou. Serve para o pessoal que ocupa cargo. Ele não está também disponível 24 horas. Ele está assim, ele tem mais responsabilidade, óbvio, mas não pode, ele tem que cuidar da vida dele. Certo. Você tocou um assunto importante aí com relação às gerações, né? E, por exemplo, a gente sabe que comportamentos são diferentes. São né? diferentes, com Geração certeza. X, Z, né? A mais recente agora, que é a Alpha, né? Acho A que Alfa. 2000 para cá, se eu não me engano. E tem a mais antiga ainda, que é as da X, tem a Baby Boomer. Existe profissional do mercado ainda. Tem muito. Inclusive, as empresas estão buscando, porque é por experiência, né? Então, é sobre isso que eu vou falar, né? Um dos desafios da portaria é você pegar toda essa população dentro de uma empresa, né, de diversidade de gerações, isso, e fazer né, como que a empresa, porque cada uma tem expectativa, cada uma tem um tipo de ansiedade, responsabilidade, entendimento do mundo atual, que acabam influindo, né, mentalmente no que as pessoas esperam, no que elas querem, enfim. É um desafio muito grande, né, Luiz? Por exemplo, com relação a essa questão de gerações, de conflito de gerações. Sim. Isso pode implicar, inclusive, no processo com toda da certeza. aplicação da portaria na empresa. Uma das desafios, vamos dizer assim, seria isso, não é? Exatamente. Pode acontecer, por exemplo, enquanto um gestor está cobrando uma meta, uma entrega, alguém que, de repente, não soube lidar com frustração, não entendeu, acha que isso é assédio moral. Exato. E não é, tá? Não é. Mas há um desgaste gigantesco para chegar e para falar que não é e tudo mais. Né? Então, eu acho que um dos maiores desafios está dentro da empresa. A empresa que precisa entender, essas mudanças e preparar a sua liderança para aprender a lidar com os diferentes perfis das gerações. Porque acontece mesmo isso. Em uma empresa, uma determinada equipe, você tem todas as gerações, inclusive a Alfa com o meninado que vai começar jovem aprendiz, que está entrando para o mercado. Você está entendendo? Então, todas. Então, a empresa que precisa entender.
Então, a empresa, quando fala, mas fulano não quer trabalhar, lá, essa meninada jovem não quer trabalhar, não é bem isso. Eu não estou dizendo que não tem, que existem pessoas que às vezes não querem, mas não é só em uma geração, é em todas. O que acontece é que a forma dos jovens enxergar o modelo de trabalho hoje mudou, é diferente, entende? Então, as empresas precisam entender isso. Tem um jovem que é assim, altamente capacitado. Eu posso fazer meu trabalho remoto? Não, então eu não quero. A empresa pode pagar, ele vai na outra que abriu o espaço, ele faz como ele quer, entendeu? E ele gosta do trabalho remoto. Então, enquanto a geração X, não, é isso, então eu vou fazer. Essas gerações, não, elas vão falar, eu não quero sim, eu quero do meu jeito. Tem como? Porque é melhor para mim, porque eu tenho necessidades. Por outro lado, nós vemos também as gerações com uma dificuldade em habilidades sociais, Douglas. Viu, Luiz? Habilidade de se relacionar, de se colocar, Por quê? Talvez por conta das telas, né? Dessa tecnologia. Tem a lei na escola agora, né? Que não pode usar mais celular. Eu acredito. O celular, ele é importante para pesquisa e tudo mais. Só que essa lei talvez vai trazer alguns benefícios, como vai incentivar aqueles adolescentes a melhorar o relacionamento, buscar mais o esporte na hora do intervalo, algo assim, entendeu? Então, nesse ponto, eu acho bem positivo isso. E isso vai ajudar, inclusive eles, lá quando eles entrarem para o mercado de trabalho. A gente está falando, por exemplo, sobre a questão do controle de celular nas escolas, mas também, por exemplo, algumas empresas, eu vou falar da construção civil, que é a que eu mais frequento, vamos dizer assim, no meu dia a dia, questiona muito essa questão do uso do celular nas empresas, certo? Que acaba tirando a concentração, deixando a pessoa mais ansiosa com relação ao que está acontecendo lá fora, por exemplo, né? E acaba afetando não só a questão do trabalho, mas também do risco que ele está correndo, certo? Uma pessoa que trabalha em altura, por exemplo, né? Se ela ficar lá no TikTok ou fazendo selfie, alguma coisa desse tipo, ela pode ter um acidente. Ou pode provocar um acidente, que é pior, né? Porque além dela sofrer um acidente, ela provoca. Então, por exemplo, com relação a essa questão também, né, da falta de concentração, do estresse psicológico que pode gerar, né, essa questão do uso, né, da tecnologia com relação ao celular, pode afetar nessa questão, né, vamos dizer assim, do psicossocial do trabalhador dentro da empresa. O que isso pode afetar? Partindo daquele princípio que a gente estava conversando sobre os turnos, né? Turnos de trabalho. Então, o turno da noite produziu mais que o turno da manhã, né? Se a gente colocar isso na ponta do papel, o que vai acontecer, Douglas? O turno da manhã, no próximo mês, ele vai querer, de qualquer maneira, né, se sobrepor à produção do turno da noite. Então, de repente, você começa a ver um acidente de trabalho, um incidente dentro daquele setor, né? Você vê pessoas mais desgastadas dentro desse setor. Você consegue interpretar que aquele setor pode ter mais retrabalho, como o professor citou. Então, essas situações, quando a gente começa a enxergar, é interessante haver a competitividade dentro do ambiente de trabalho, até certo ponto, né? Sim, mas quando isso começa a gerar uma rivalidade dentro da empresa, eu acho que já começa a ser prejudicial. Você vê, de repente, um turno produzindo de qualquer jeito para produzir mais, né? Você vê um turno menos atento, não só em relação à qualidade da produção, mas em relação à segurança do trabalho mesmo, né? De repente, o cara tem que fazer uma atividade em altura para poder liberar, né, uma determinada linha de produção, porque parou e ele precisa produzir mais do que o turno da noite para ganhar um adicional no salário dele. Aí o cara vai sem nenhuma precaução, vai sem cinta, é rapidinho, eu vou ali só para liberar, para o meu turno produzir mais. Olha o que a competitividade dentro do ambiente de trabalho pode produzir, né? São situações que a gente vê corriqueiramente.
Acredito que na construção civil não tem muito disso, né? Acredito que não tenha muito disso. Mas, assim, em empresas, em indústrias, isso é muito normal, isso é muito comum. Isso é muito comum. Com relação à produtividade na construção civil, eles têm meta por etapa de obra, certo? Sim. Tanto é que, por exemplo, eles têm, por exemplo, o cumprimento de meta também. Sim. Então, por exemplo, conforme eles vão cumprindo as metas por etapa de obra, eles vão gerando recurso. Tá? Só que acontece, por exemplo, aí entra vários fatores, né? Por exemplo, o trabalhador ele fica focado na produtividade e aonde pode, na correria, pode gerar um retrabalho. Tem obras, por exemplo, que é para terminar em 2 anos, ela, devido ao retrabalho, né? Ela pode ficar até 3 ou 4 anos aí. Aí cai aquela questão que a gente vai falar, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, sobre meta inatingível. Olha isso daí. Quem nunca, segunda-feira, chegou assim, você tem que produzir tantos essa semana. Aí você fala assim, putz, mas como? Olha o equipamento que a gente tem, olha o nosso histórico semanal, o nosso histórico mensal, como é que de hoje, de 10, a gente vai produzir 200? Né? E o trabalhador, né? É complicado falar de trabalhador, porque assim, Douglas, suponhamos que seja uma empresa com uma rotatividade não grande, mas, por exemplo, uma empresa que precisa contratar de maneira sazonal. Então, em 3 meses, ela tem que contratar um monte de gente, né? Depois de 3 meses, ela vai mandando embora aos pouquinhos. Olha a cabeça do trabalhador. Sim. Ele pegou uma meta gigante para fazer e sabe que daqui a 3 meses, mais ou menos, ele pode ser dispensado, porque o trabalho vai reduzir, né? Uma contratação sazonal. Olha a cabeça desse cara. Então, a empresa está impondo para ele, né, uma meta inatingível, né? E ele sabe que, devido a essa sazonalidade, de 3 meses ele vai poder ir embora. Então, ele vai fazer o máximo que ele pode, da melhor maneira que ele pode, na maior quantidade que ele pode. Vai saber diferenciar a vida profissional e a vida particular? Não sei, porque ele vai para casa, daqui a 3 meses eu vou ser mandado embora, então tem que produzir para caramba agora. Olha o que esse risco social, quando está relacionado ao ambiente de trabalho, pode criar na cabeça desse cara. São situações assim que não são raras. Sim. Né? Você vê em usina, né, a sazonalidade das contratações. Você vê, de repente, em construção civil também, em determinado momento da obra, né, vai cair um número X de funções, mas vai levar outro número. Exato. As etapas da obra As exigem etapas da obra profissionais diferentes. Sim. Então, olha a cabeça desse cara que sabe que o emprego dele não está estável. Né? É muito complicado. Sempre quando a gente eu costumo avaliar essas situações, eu avalio relacionado ao trabalho. Né? Mas eu sei que essas consequências, né, vão ser levadas pelo trabalhador ao longo da vida dele ocupacional. Exatamente. E trazendo essa situação, né, imagina. Então, tem essa sazonalidade. Vai lá, 3 meses. Nossa, daqui 3 meses a cabeça dele, eu vou perder o meu trabalho. Mas aí, ele nunca aprendeu, essa pessoa nunca aprendeu que ela pode, até, sei lá, teve oportunidade, que ela pode se desenvolver para se tornar uma pessoa empregável. Entende, Douglas? E aí chega no ponto, ou a pessoa que ela é desligada realmente, você foi desligado, tá bom. E se ela não se preparou, se a empresa não ajudou ela a se preparar no âmbito técnico e no âmbito comportamental, que ela tem que se desenvolver, que eu acho também que essa NR1 vai trazer isso, ela pode levar, imagina, a pessoa perder um trabalho, que tem uma família, e é só ela a fonte de renda. Qual que é a tendência? Né? Quais são os riscos psicossociais? Talvez ela ir procurar uma bebida, talvez ela se tornar uma pessoa mais violenta dentro de casa. Então, o problema, a problemática é muito maior do que só ali dentro da organização. Entende? E por isso que as empresas inteligentes, as empresas conscientes, as empresas responsáveis, precisam ajudar as pessoas a se desenvolverem. Não só... É o lado social do trabalho. É o lado social do trabalho, não só tecnicamente, mas essa parte realmente de comportamento, e que eu coloco nisso a saúde mental. Entende? Possivelmente, se a empresa faz isso, nós teremos uma
uma população diferenciada trabalhadora, que realmente vai ser dona da sua carreira. Entende? Certo. Então, por exemplo, resumindo, vamos dizer assim, no caso da portaria, ela vai acabar aprimorando, melhorando cada vez mais, não só o contexto interno da empresa, mas também melhorando a questão social também. Sim, eu acredito muito nisso. Porque ela tendo uma cabeça boa, vamos dizer assim, ela vai, né, vai para casa sem nenhum estresse, sem nenhum. Sim, e vai entender que ela precisa também buscar outras situações para ela. Inclusive um problema, preparando, eu falei da demissão, mas preparando também para a aposentadoria. Quantas pessoas aposentam e adoecem? Entende? Porque começa a se sentir inútil, começa a sentir, e agora? Eu não sirvo mais para nada. Porque aí também, quando se aposenta, geralmente, se tem filhos, onde estão os filhos? Possivelmente já cuidando da vida deles. E a pessoa está ali, às vezes, sozinha e se vê no dia todo sem fazer nada. Isso traz um problema sério. O que a empresa poderia ter ajudado ela a se preparar para esse momento. Entende? É verdade. Muitas vezes a pessoa fica 30, 40 anos numa empresa e ela não tem aquele plano. O que eu vou fazer depois que eu aposentar? Exatamente. Qual vai ser a minha utilidade depois que eu aposentar? Às vezes eu não me preocupo com isso. Eu costumo comparar essa questão do risco psicossocial com os outros agentes ambientais que a gente tem no nosso trabalho, né? É a mesma coisa você ter um ambiente onde tem ruído, né? E não tratar o ruído e deixar aquele ruído influenciar na saúde do trabalhador. Quando realmente ele for se aposentar, durante a vida laboral dele, ele vai sofrer uma consequência. E a empresa não é responsável por essa consequência que o trabalhador, né, desenvolveu, esse problema que o trabalhador desenvolveu durante a sua vida laboral. A mesma coisa está com riscos psicossociais. Se aquela pessoa está durante muito tempo exposta a uma carga de trabalho excessiva, né, ou situações de estresse, né, ou metas inatingíveis, ou inclusive, né, é até interessante, em relação à linha de produção. Você imagina uma pessoa, né, a gente sabe que cada um tem um comportamento e cada um tem uma capacidade. Imagina uma pessoa na linha de produção, sendo que, para ela, essa linha de produção está numa velocidade muito grande. Exatamente. Né? Imagina como é que vai ser essa vida laboral dessa pessoa, trabalhando acelerado o tempo todo. É né? aquela para. Entendeu? É como aquele filme do Chaplin, né? Do Charlie Chaplin. Né? Tempos modernos. Tempos modernos, né? Então, é mais ou menos naquele sentido. Então, assim, a empresa é responsável por isso, porque o ambiente de trabalho é dela. Né? Ela é responsável por eliminar, neutralizar ou diminuir os riscos que expõem o trabalhador a doenças. Né? Ou a gente vai tratar só da Leridort, por exemplo, e não vai eliminar o risco. A gente precisa eliminar o risco, a gente precisa neutralizar o risco, a gente precisa diminuir o risco de tal maneira que o trabalhador não sofra posteriormente uma doença, com um afastamento, uma doença mental, alguma coisa nesse sentido. Não sei se doença mental é o termo certo. Mas é nesse sentido. A empresa sempre vai ser responsável por tudo aquilo que agride o trabalhador dentro da vida ocupacional dele e possíveis consequências depois. Então, coloco nesse grupo, né, do risco psicossocial, dentro do grupo de risco ergonômico, que tem que ser tratado. Né? E isso já vem sendo feito. Né? A ergonomia preza por isso. Né? Eu sei que muitas empresas não têm isso dentro, né, da documentação necessária. Mas a ergonomia preza isso, mas sempre relacionado ao ambiente de trabalho. Eu acredito que esse seja o limite da ergonomia. Como a gente falou do limite do SESMIT aqui, acredito que o limite da ergonomia é esse, né? É avaliar o ambiente de trabalho e transformá-lo para que não cause agravo à saúde do trabalhador. Depois disso, né, se algum trabalhador sofreu um agravo, tem algum problema ou apresentou, né, algum sinal clínico, já entra os profissionais responsáveis e habilitados para isso. Mas é interessante a gente entender isso. Dentro do ambiente de trabalho, a empresa sempre vai ser responsável. Sempre. E é preciso eliminar, neutralizar e diminuir esses riscos para não agredir a saúde do trabalhador ao longo do tempo. Agora, olha só, né? Com essa fala, o que você perguntou lá atrás também sobre desafios. Há um grande desafio para as organizações aqui. Então, vou trazer não só a NR1 e a NR5 também. Essas duas NRs, então, vamos lá. Então, as pessoas serão capacitadas cada vez mais sobre as situações de assédios dos dois, moral e sexual, e violência. Né?
E agora, saúde mental. Então, ligado a todos esses pontos aqui, né? Sobrecarga de trabalho, cuidar, olhar para os dois, talvez a pessoa vai buscar ajuda. O que vai acontecer? As pessoas, quanto mais informações, elas começam a desenvolver aquele olhar mais crítico. Opa, isso não está correto. A forma que estão lidando, que a empresa está lidando comigo não é correta. Ou a forma que o gestor ou a gestora está lidando comigo não é correta. O que vai acontecer? Exatamente isso. A empresa, e principalmente eu volto de novo no patamar de gestão, liderança, vai ter que mudar a forma de enxergar, a forma de lidar com essas pessoas. Entende? Então, aquilo que se vem de uma cultura lá dos tempos modernos, que ainda a gente vê muito, vai ter que desaparecer, vai ter que mudar. Então, esse vai ser um dos grandes desafios de algumas empresas, porque outras empresas já fazem exatamente, já cuidam muito bem das suas pessoas. Viu, Douglas? Interessante. Por exemplo, a gente estava falando agora sobre os tempos modernos, né? Até uns anos atrás se falava muito em máquinas, em automação e tal. Hoje a gente está entrando, né, no segmento da IA, né? E, assim, várias empresas estão utilizando, né, não Sim. só a IA, mas também até com uma tecnologia mais avançada com relação aos seus procedimentos, à sua produtividade. E isso acaba melhorando a questão dos acidentes, né, das doenças relativas a algum procedimento ou produto químico que utiliza lá na produtividade, porém, entra a questão hoje, né, que está muito forte, a questão da ergonomia e também do fator psicossocial, né, do estresse, Sim. porque à medida que vai aprimorando a tecnologia, vai aparecendo, vai surgindo outros tipos vamos dizer assim, de consequências de doenças, né, principalmente. Essa questão, por exemplo, isso com a portaria 1419 tem que ser bem aprofundado, né? Porque mudou, né? A maioria das empresas hoje mudou. Eu acredito que essa questão das novas tecnologias estão mais envolvidas, relacionadas com treinamento profissional, né? Hoje em dia, né, ainda é um risco psicossocial, né, relacionado à ergonomia, a falta de treinamento, né? Você tem que desenvolver uma atividade sem saber como desenvolver essa atividade. Isso também é um risco, né? Então, a questão das novas tecnologias, da IA, vem para somar. Isso aí não temos dúvida. Não tem volta. Não tem volta, né? E soma demais. Só que a gente, de repente, está olhando para o treinamento desse trabalhador. O trabalhador corresponde à expectativa da empresa. Se ele sabe, de repente, manusear um equipamento, uma máquina, sabe operar aquilo ali de forma que seja viável e adequada, e para a empresa, mais do que viável e adequada, eficiente, né? Se a máquina que a empresa adotou ela está sendo operada de maneira eficiente, então é um risco. Se o trabalhador tiver o conhecimento e a capacidade técnica para operar aquela máquina, acredito que não. Mas, de repente, o trabalhador falta. O professor, vai lá, que o cara faltou. E aí? Porque além de tudo isso aí, É complicado. tem a questão do conflito de geração, porque uma geração está mais descolada com Muito relação à mais tecnologia, e claro. a outra está mais presa, né, ao passado, vamos dizer, do botãozinho, do manual e tal. Então, mas nesse caso aí, eu acho que a IA auxilia em muito. Bastante. Né? Você criar uma forma, criar uma metodologia de treinamento que alcance todas as gerações de maneira igualitária. Né? A gente sabe que o pessoal da antiga, né? Esse termo que eu uso, e o pessoal mais novo agora, eles não têm, né, tanta destreza com tecnologia. Um celular, né, principalmente a geração de hoje, é top de linha. Mas quando senta ali na frente da telinha ali, precisa aprender alguma coisa, eles têm um sistema, né, mais robusto. E você tem desenvoltura para aprender. Mas não sei se é muito, não é chamativo que eu falo, se é muito agradável para eles, né? O pessoal mais das antigas, né, a gente tem dificuldade às vezes com alguma tecnologia nova. E o pessoal mais novo não.
Mas dentro dessas duas realidades, eu acho que a IA vem acrescentar bastante, principalmente em relação a treinamento, né, e capacitação dessa galera. Eu vejo assim também. Eu acho que a IA chegou para ajudar, para melhorar, agilizar processos. É exatamente o que acontece. Quando uma empresa investe em IA e agiliza, seja numa máquina, seja num software, seja num aplicativo, está agilizando o processo. Então, aquilo que era rotina e demorava muito tempo, não vai precisar mais. Rapidamente já sai. Então, o que acontece? As pessoas precisam entender que o papel das pessoas mesmo não está totalmente ligado àquelas atividades de rotina, mas sim em funções mais complexas, né, de planejamento, de relacionamento com clientes, entendeu? De criação. Eu acho que é por aí que tá se caminhando. E as pessoas precisam entender isso. E as empresas precisam ajudar as pessoas a entenderem isso. Porque, realmente, se existe lá uma linha de produção que tem lá 10 pessoas trabalhando, mas aí uma máquina vem que faz o trabalho das 10, entende? Uma pessoa só das 10 vai controlar, vai programar essa máquina. E as outras 9? A empresa antes deveria, pelo menos se espera, avisar que isso vai acontecer. Olha, nós temos, sabe, no plano de carreira, nós temos outras possibilidades para você. Nós temos essa possibilidade e essa, mas você vai ter que se desenvolver, vai fazer um curso, a empresa vai pagar uma parte do seu curso e tudo mais. Geralmente, aquelas pessoas que fazem, entendeu? Que realmente são comprometidas a isso, beleza, elas continuam, e elas continuam se tornando pessoas empregáveis. Agora, as outras pessoas que não fazem, que começam a reclamar de tudo e que acham que não tem tempo, essas vão ficar sem trabalho. Entende? Então, eu entendo que não é a culpa da IA. É muito comum se falar, chegou a IA, vai tomar o trabalho. Não, não vai tomar, só vai mudar a forma de trabalho. É outro tipo de trabalho, que na verdade, é para nós, seres humanos. Trabalhos mais complexos. Né? Exatamente isso. E isso vai acabar afetando também na questão da avaliação psicossocial internamente. Sim, porque isso gera, imagina lá, uma grande indústria e anunciar, a indústria comprou uma máquina, entendeu? E vai chegar a máquina no setor tal. Como fica a cabeça dessas pessoas? E aí? Eu vou ficar? Não vou ficar? Vou ser demitido? Vou ser demitida? Então, gera um transtorno. Aí, a área de RH, juntamente com a segurança do trabalho, tem que fazer, e a liderança, né, precisa fazer um trabalho e dar opção para essas pessoas também a se desenvolver para outras áreas dentro da organização, entende? Ou seja, isso já tem que estar planejado. Planejado e planejamento. Antes da ação precisa ter um planejamento. Isso. A segurança do trabalho é planejamento. É onde entra isso. E é onde entra essa questão da avaliação constante e também, né, da aprimoração do processo. Isso, é a questão que a NR1 pede, né? Se você faz uma ação de controle, você tem que ver se aquela ação de controle deu certo. É o PDCA, o PGR é PDCA, né? Então, é avaliar sempre, continuar avaliando, e continuar monitorando, ver se não surgiu outro risco, de repente com a adaptação de uma máquina, ver se aquilo ali está dentro da conformidade da norma, e avaliar novamente, monitorar, e avaliar, controlar. É o ciclo que não vai parar nunca. Não para. Né? E quando a gente fala de psicossocial, também pode ser levado em consideração esse ponto. Né? Hoje, de repente, você não tem nada. Aí entrou um líder novo, né, com outra mentalidade. Será que aquele líder que entrou novo, ele não implantou, de repente, uma situação dentro daquele setor que está gerando risco, que pode gerar risco? Pois é. É a avaliação contínua. Ou seja, antes do processo de sucessão de cargos, por exemplo, ou contratação de novos profissionais de liderança, tem que trabalhar isso com ele primeiro. Com toda certeza. Saber que tem essa política. Você tem que traçar um perfil,
alinhar o papel da liderança, o que é o papel da liderança, atrelado à cultura do local, a forma e cobrar isso dele. Claro que cada pessoa tem o seu estilo pessoal, a sua personalidade, tudo bem, mas a cultura é uma, entende? O código de conduta e ética é único para todo mundo. Então, em cima dessas políticas, desses manuais, a pessoa precisa seguir, seja quem for. O interessante que o professor falou quando a gente estava conversando de fora é que a cobrança sempre vai existir. Né? Não vai O problema é como ela é imposta ao trabalhador, como um ambiente de trabalho impõe isso para a pessoa. Porque dependendo de como isso é imposto, pode causar algum problema mais para frente. Entendi. Bom, o papo tá bom, né? Mas a gente tem que, infelizmente, né? Nós estamos chegando no final do episódio. Mas com certeza, né? Nós não teremos outros aí. E assim, eu queria que vocês, né? Deixassem, né? A questão da reflexão sobre o impacto da portaria 1419 de 2024 e também as recomendações, né? Que é importante para as empresas que ainda não começaram a se preparar. Tem bastante ainda, né? Que nem sabe que existe essa portaria, inclusive. Bom, assim, se a gente buscar o conceito, né, de saúde mental na Organização Mundial de Saúde, fala o seguinte: é um estado de bem-estar físico, psíquico, emocional, social e espiritual que permite às pessoas a colocar as suas potencialidades, né, no seu dia a dia, lidar com os estressores. Tudo que é cobrança, tudo que é novo vai gerar estresse, produzir adequadamente e ainda olhar para a comunidade, ajudar a comunidade. Então, os pontos lá da NR1, quando eu olho esse conceito, exatamente aqui, entendeu? O que está aqui no conceito da Organização Mundial de Saúde está lá. E para as empresas que ainda não começaram, né, a fazer, primeiro se inteirar dessa mudança. Houve uma mudança. Vamos ler essa nova norma, né, a mudança na norma. E depois buscar profissionais capacitados para orientar, para começar um planejamento do que fazer, entendeu? Nas ações, em possíveis programas, palestras iniciais falando sobre saúde mental e a NR1. Então, basicamente isso, é começar assim, do primeiro passinho mesmo, entender a norma. Eu vejo como prioridade, né, para as empresas nesse momento, fazer um levantamento, sabe, suficiente para entender se dentro da empresa, né, dentro de determinado setor, existe risco psicossocial. Fator de risco psicossocial seguindo, né, pode ser a NR1, né, seguindo também a 45.003, que fala de risco psicossocial, seguir a NR17, né, que nela dá obrigatoriedade de uma série de programas que, além de complementar a saúde física, também envolve a saúde mental dos trabalhadores. Acredito que esse seja o primeiro ponto. Né? A partir daí, traçar um plano de ação. Né? Não é isso que a NR1 pede? Né? Você inventariou o risco, né? Se tiver o risco, você tem que ter um plano de ação para isso. E o plano de ação vai treinamento, né? Vai identificação de possíveis afastamentos ligada ao risco que você achou, né? Se achou risco, né? É uma pesquisa organizacional, né? Um bate-papo com liderança, com funcionário, para entender o que está acontecendo. O primeiro ponto é entender o que está acontecendo dentro da empresa. Senão a gente não faz isso para agente físico, químico, biológico, não faz isso para situações de risco de acidente, vai fazer para psicossocial e ergonômico da mesma maneira como sempre foi feito. E traçar um plano de ação a partir daí. Depois de certo tempo, com esse plano de ação já implementado e correndo, né, quando eu falo plano de ação correndo, eu lembro da fala da galera de PGR, é um documento dinâmico, né? E realmente parte desse princípio. Então, fez o plano de ação, e o plano de ação tem tido resultado, mantém, mas continua monitorando, avaliando. Exatamente. Se a partir do momento aquilo não deu certo, aparecer um ponto aqui, um ponto ali, entra a questão do profissional capacitado e habilitado para a tratativa desse problema, dessa doença no trabalhador,
e rever depois o que está sendo feito para ver se pode melhorar o que está correndo. Então, assim, é o PDCA o tempo todo, mas parte do princípio do levantamento da identificação do risco, para depois a gente traçar um plano de ação contínua. Ou seja, o pessoal que ainda não conhece, né, a portaria, as empresas que não se adaptaram ainda e que estão se adaptando, é importante, né, como o Luiz Fernando e o Luiz Fabiano falou, pegar a norma, ler, né, participar de seminários, de workshop, né, inclusive nós vamos ter um dia 27, né, que vem com vocês, e é super importante você se inteirar sobre o assunto, tá? Que é um assunto importante e que falta aí 2 meses para, entre 2, 3 meses aí para entrar em vigor. Está aí, né? Tá aí. Então, Batendo pessoal, na não porta. deixa para a última hora. Vamos, né, já iniciar o processo para quando chegar, né, a cobrança, né, vamos dizer assim, da norma, a gente está em dia e não ter nenhum transtorno. Antes de encerrar, eu gostaria muito de parabenizar e agradecer a participação de vocês aqui no programa. Lembrar que a casa é de vocês, tá? Qualquer ideia que tiver, qualquer sugestão, a gente está aberto, tá? E também, né, para novas participações, principalmente, tá bom? A casa é de vocês. Entrou aqui, né, já faz parte do 100% no alvo. E também, pessoal, é muito importante, né, como eu falei lá no início, a participação de vocês, tá? Engajamento, se inscrever, compartilhar, dar seu like, né? Comentar. É importante você estar lá no nosso canal presentemente, constantemente. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores e patrocinadores, né? A LR Engenharia, a Franco Ambiental, a Impacto Industrial e a Macfil. Tá? Muito obrigado por sempre estar conosco, por acreditar no nosso projeto, por sempre estar conosco aí. Tá bom, pessoal? E, né, até o próximo episódio e até mais.